Bom, para quem não me conhece, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Tailândia, sou psicóloga especialista em transtorno de humor, paciente bipolar tipo 1, familiar de bipolar e apaixonada por PBE. Eu não falo sobre bipolaridade, eu falo da bipolaridade. Hoje é a aula 2 da nossa jornada da estabilidade, ativação, mania e hipomania. Eu quero saber de vocês, quem aqui assistiu a aula 1? Escreve para mim aí que viu a aula 1. Alguém que está aqui comigo assistiu a aula 1? Deixa eu ver aqui nos comentários. Boa noite para todos. A Clarinha viu a aula 1. A Clarinha está sempre aqui com a gente. Alguém mais viu a aula 1? Tem a ver com a aula 1. Então, se você não assistiu a aula 1, não perde tempo. Assista, a aula está lá no canal do YouTube, Psi Tailândia. É só correr lá no YouTube e assistir a aula. E, né, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Escreve aí para mim, cair na aula 2 para eu ver o mapa da turma. Quem já está assistindo desde a primeira, quem é a primeira vez, podem colocar aí para mim. Então, quem perdeu a aula 1, ótima, Renata, aula 2. Quem perdeu a aula 1, fica tranquilo, tá? Depois é só correr lá no YouTube, porque lá eu explico sobre tipo 1, sobre tipo 2, sobre ciclotimia, outros transtornos bipolares. Isso é a base para vocês entenderem o que eu vou destrinchar hoje. Mas quem não assistiu a aula, não se preocupe, que eu vou ensinar também, para não ficar dúvida. E tem também o espaço aqui do chat para vocês tirarem dúvida. Então, falei alguma coisa que vocês não entenderam, pode perguntar, que eu vou respondendo aqui no decorrer da aula, combinado? Então, vamos lá, ninguém sai com dúvida aqui. Então, a gente vai começar falando do humor, da energia e do impulso, né? E o corpo. O que que acontece, né, com esse corpo? Então, primeiro, a gente precisa entender a avaliação do humor. E essa avaliação, ela é longitudinal. Não é como você está hoje. Por isso que acontece tantos diagnósticos errados, porque o médico ou o psicólogo, ele não avalia a história de vida do paciente, ele avalia como o paciente chegou no consultório, e isso exclui toda uma experiência vivida que é muito importante na clínica, porque não existe exame para detectar transtorno bipolar, né, ou depressão. Existe o diagnóstico clínico, que é as perguntas que a gente faz. Então, aqui eu trouxe hoje, né, esses 4 elementos para a gente entender como que eu posso fazer essa autoavaliação. Então, o primeiro, a gente vai comparar 3 momentos, né? Como você é estável, sem sintoma, como você ficou na pior fase, e como você fica nas fases estranhas, ou seja, fases que você fica muito para cima ou muito para baixo. Isso é uma avaliação longitudinal. Eu peguei momentos diversos da sua vida. Então, você pode me falar que na adolescência você era estável, que você era uma pessoa tranquila, que você dormia bem, que você não tinha brigas com ninguém. Na pior fase, você já pode falar que entrou nessa pior fase quando sua mãe morreu e aí você ficou muito para baixo, muito angustiado, muito triste, pensou em tirar a própria vida. Isso na pior fase. E isso na fase ali adulto, jovem adulto ali. E nas fases estranhas, eu percebo que tem épocas do ano que eu fico mais irritada, que eu fico mais agressiva. E aí o profissional ele vai ter uma noção assim, opa, então ela tem oscilações ali, né, em alguns momentos da vida, interessante. E não só para o profissional, mas para você também saber essas
oscilações. Porque às vezes o paciente chega no consultório, ele não sabe descrever quando ele ficou mal, quando ele ficou em hipomania ou mania, ele não sabe descrever. Então, é importante a gente ir conhecendo os sintomas, tá? E aqui a gente vai avaliar o humor. Então, se eu estou muito animado, se eu estou muito neutro, se eu estou irritado, se eu estou com sentimento de vazio, a energia, e aí a gente pode usar uma métrica de 0 a 10 para poder avaliar se eu estou, né, qual o nível da minha energia. Então, às vezes, eu estou com energia 2, porque está muito baixo, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer as coisas, mas às vezes eu estou com energia 10, eu estou super animada, super agitada, com a energia lá em cima, fazendo várias coisas. Então, isso ajuda muito. Os impulsos, né? O que faz pensar? O que você faz sem pensar? Às vezes é gasto sem pensar, então compra muito sem pensar e depois se arrepende, gasta dinheiro que não pode, né? Brigas, então às vezes eu brigo muito, eu xingo as pessoas, eu agrido as pessoas. Compromissos, marca muitos compromissos e não cumpre os compromissos que marca, então faz tudo sempre muito impulsiva, tá? Então os impulsos também é um marcador bem importante aí para a gente avaliar. E a psicomotricidade, que é aquele corpo agitado. Então, às vezes, eu estou muito acelerada e minha perna, minha mão não fica quieta, eu não consigo ficar parado. Ou, às vezes, o corpo está travado, aquele corpo pesado, colado, que você não consegue sair da cama. Né? Isso já é sinais aí para você descobrir qual episódio você está. Tá? Sabendo dessa evolução, dessa avaliação longitudinal, né? Me conta aqui, vocês já tiveram versões diferentes de vocês mesmos ao longo da vida, né? Se já teve, pode escrever aí para mim. Aham, sim, ótimo. Né? Eu já tive várias versões, eu já fui extremamente mal educada, grossa, irritada, brigava com todo mundo, não tinha amigos. Foi uma fase muito difícil. Era emo, o Bruno disse com certeza. Né? Então a gente tem ao longo da vida aí várias versões, né? Hoje eu tenho a minha versão, que é a versão que eu mais gosto, que é a versão estabilizada, que é uma versão tranquila, é uma versão carinhosa, amorosa, paciente, que antes eu não era assim. Então, hoje eu gosto mais dessa versão. A Felícia disse que tacava prato, isso é impulsividade, tá? Das brigas, das reações. Então, é importante a gente saber desses sintomas aí, tá? Então, eu trouxe aqui o meu exemplo, né? Que hoje eu tenho um humor neutro. Isso nos últimos 6 meses a gente fazendo uma avaliação de mim, tá? Então, nos últimos 6 meses, o meu humor estava neutro, sem picos extremos, os impulsos sob controle, sem arrependimentos, ou seja, eu não fiz nada que me arrependesse, nada por impulso, a energia suficiente para trabalho, empreendimento, estudo, ou seja, funcional. Então, eu tenho uma energia funcional, não é nada acelerado demais. E o corpo tranquilo, sem agitação ou peso, né? Ou seja, não tem inquietações, não tem aquele peso todo, tá? Para chegar nessa estabilidade aqui, né? Nessa autoavaliação dos últimos 6 meses, a fórmula foi a medicação ajustada, hábitos blindados, que é sono, sinais de alerta, plano de ação. Esse é a fórmula para se chegar na estabilidade assim, para ter uma autoavaliação estável dessa forma, tá? Não é do dia para a noite. E agora eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre
a aula passada, eu vou trazer o exemplo aqui do João e da Maria, que foram nossos personagens da última aula, mas eu vou trazer aqui uma breve apresentação de quem que é o João, de quem que é a Maria, para vocês entenderem. Então, vamos lá. O João tem 25 anos, é bipolar tipo 1, ele é ex-policial, tem 3 filhos, teve depressão profunda, teve mania com surto psicótico, perda da farda e risco de prisão, porque ele não pagou a pensão dos filhos. Ele teve um surto psicótico porque ele acreditava que ele tinha que fazer um processo lá, né, no serviço dele, que ele tinha que fazer uma missão e gastou o dinheiro da pensão dos filhos com essa missão, com ferramentas para essa missão. E aí ele quase foi preso, tá? E perdeu a farda aí por conta desse surto psicótico. A Maria, ela tem 40 anos, ela é bipolar tipo 2, ela é solteira, mora com a mãe já tá cansada dela, já não aguenta mais. Ela tem um ciclo repetitivo, ou seja, ela tem uma fase alta, que ela vai na academia, ela tem euforia, ela começa dieta nova, mas quando a depressão vem, ela se tranca no quarto e aí a demissão vem, porque ela não vai trabalhar. Ela se tranca no quarto e fica ali no quarto, o quarto é o refúgio dela. Então, ela acaba sendo demitida e com isso vem a culpa, tá? Então, aqui o João é uma explosão única devastadora e a Maria é o desgaste cíclico crônico, né? Que acontece o ciclo ali, a repetição. Então, guardem essa história que a gente vai falar mais sobre ela hoje, tá? Mas antes, vamos rapidinho falar um pouquinho da história, né? A história da mania e da hipomania. Então, lá atrás, a mania era vista como loucura, tudo junto. Grito, agressividade, delírio, agitação, era um balaio só, era tudo junto. Com o tempo, psiquiatras como Kraepelin foram percebendo que existia um grupo de pacientes que tinham episódios de alteração de humor e depois voltavam ao normal. Aí nasce o que hoje a gente chama de transtorno bipolar, com fase de ativação e desativação. Então, quem criou isso, quem percebeu essa alteração ali no ser humano, foi o Kraepelin, tá? Hoje, né, a palavra-chave é ativação. Mania e hipomania são estados de ativação. O cérebro liga acima do ponto confortável. Então, ativação é quando, ao mesmo tempo, o humor muda, fica eufórico ou muito irritado, a energia sobe, o pensamento acelera, o corpo fica inquieto e os impulsos aumentam. Então, a gente tem um exemplo aqui de ativação irritada. A pessoa dorme pouco, acorda super elétrica, briga com todo mundo no trânsito e decide 3 coisas enormes no mesmo dia, né? Você tende mais a ativação feliz ou irritável? Escreve para mim, feliz ou irritável. Qual dessas ativações vocês tendem a ter, né? A minha ativação, ela sempre foi mais irritada. Isso, irritável. Eu também, né, eu era mais irritada, eu ficava muito irritada, brigava com todo mundo, era um caos mesmo. Ok. Sim, Bárbara, é possível. Não é misto, não é um tipo, tá? Misto é um episódio. É possível ter episódio de mania, de hipomania, de depressão, episódio de mania mista, de hipomania mista e de depressão mista. Então, misto não é um tipo. Tipo é tipo 1, tipo 2, ciclotimia e outros transtornos bipolares. Isso ficou muito claro na primeira aula. Se você não assistiu, corre lá no YouTube para assistir, para você entender o que eu estou falando. Mas pode ter episódio misto sim, tá? Episódio misto. Inclusive, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu estava numa mania mista, que é aqueles sintomas de ativação muito, muito ativados,
né, juntamente com os sintomas de angústia, de depressão. Então, eu tinha pensamento suicida, eu tinha uma angústia muito grande, eu tinha uma desesperança muito grande, mas eu estava ativada, eu estava dormindo pouco, eu estava super irritada, eu tinha energia para fazer as coisas, mas a angústia, né, a desesperança e o pensamento suicida estavam ali junto comigo. Então, e é uma das fases mais difíceis de lidar, porque mistura esses sintomas. A gente tem aula de episódio misto também. Eu acho que, né, não sei se a gente vai subir para o YouTube, mas fica ligada lá no YouTube que tem muito conteúdo legal ainda para a gente subir, tá? Episódio misto é o episódio mais difícil, né, de lidar. Inclusive, a nossa próxima aula na segunda que vem vai ser sobre depressão e estados mistos. Então, se vocês aí com estado misto, né, não percam essa aula. Vai ser muito legal a aula. A gente vai ensinar detalhe por detalhe aí dos episódios, tanto depressivo quanto do estado misto, tá? Fiquem ligados aí na jornada da estabilidade. Então, existem, né, estágio leve, que é de 2 a 4 dias. Então, é quando acontecem os primeiros sintomas, né? Às vezes a família nem percebe, porque é muito rápido ainda, né? Tem pouco tempo. O estágio moderado, que é mais de uma semana, que é o sono reduzido, as brigas aumentam, né? A produtividade no trabalho fica instável. E o estágio grave, que é 7 dias ou menos, que é privação total de sono, delírios, risco concreto de vida, né? Onde você vai ter que, às vezes, encaminhar o paciente para um hospital psiquiátrico ou para uma emergência, tá? Então, existem esses estágios aqui da ativação, tá? E aí, qual que é a duração mínima? Aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. Na mania, são 7 dias consecutivos de sintoma anormal, elevado ou expansivo ou irritável, com energia aumentada quase todo dia. Ou menos tempo se precisar internar. Então, se o paciente teve um surto psicótico ali no terceiro dia, já é uma mania, é um quadro de mania, porque precisou de internar, tá? Então, não precisa ser 7 dias. E um exemplo: uma semana em que a pessoa quase não dorme, fala sem parar, arruma encrenca, começa 1000 projetos, a família diz não reconheço mais, nem a família aguenta, né? Então, aqui tem também o exemplo do João, né? O João ficou 7 dias sem dormir, teve delírio e prejuízo devastador. Então, ele estava, né, claramente em mania. Agora vamos entender a hipomania. A hipomania é 4 dias consecutivos de aceleração visível sem quebra da realidade. Por quê? Porque na hipomania não tem sintoma psicótico, tá? Se teve sintoma psicótico, não é hipomania, é mania. A Maria aqui teve vários episódios de mania, 4, 5 dias, super acelerada, ia para academia, fazia dieta, fazia vários planos e várias coisas, então ela, né, seguir ali dentro dos critérios da hipomania. Mas os critérios não são só a quantidade de dias, a quantidade de dias é só o primeiro critério, tá? Ter pelo menos 7 dias para mania e pelo menos 4 dias consecutivos para hipomania. E aí a gente começa a falar aqui dos sintomas, né? Então anotem aí, peguem um caderno e anotem esses sintomas que eu vou falar. Já vão identificando os sintomas que vocês têm, né? Porque isso é importante tanto para o psicólogo quanto para o médico saber quais sintomas você já teve. Então você coloca lá, até porque os sintomas podem voltar. Então é importante a gente saber, né, o que pode esperar, o que a gente pode esperar. Então, o primeiro é a grandiosidade, ou seja, a autoconfiança fica inflada, né? O João, ele teve delírio, então ele tinha uma missão divina para limpar a polícia. Ele tinha poderes especiais, conexões com Deus,
né? Interpreta sinais em tudo, então, né, tudo é prova de alguma coisa. E a pessoa não tem crítica nenhuma. Já a Maria, né, ela tinha um otimismo inflado. Ela acreditava que dessa vez ia funcionar, que nunca mais ia sair da dieta, que se considerava uma pessoa de exemplo, porque ela fazia exercício, ela fazia dieta, ela fazia o trabalho, né? Postava motivação nas redes sociais, consegue discutir, voltar atrás. Então, ela era a pessoa ali otimista mesmo. Então, ela acreditava que ia dar certo. Então, tem esses dois tipos. Percebe que o mesmo sintoma pode aparecer em jeitos diferentes, em pessoas diferentes, né? Não quer dizer que a grandiosidade de um vai ser igual ao do outro. É isso que muitas vezes pega. Quando o profissional não tem experiência, ele acaba confundindo ali e ficando em dúvida se realmente esse sintoma é do diagnóstico ou não. Por isso que é importante sempre buscar um profissional que seja especialista, que tenha conhecimento sobre o transtorno bipolar, tá? Para não ocorrer essa confusão aí de sintomas. O outro sintoma é o sono reduzido e a sensação de descanso. Aqui, o João, ele dormia 2 horas de sono sem cansaço. Ele acordava 2, 3 horas, né, com energia de verdade. A família tentava convencer, ele achava que eles tentavam atrapalhar. Então, assim, não dava certo conversar com o João também. Já a Maria, ela acordava 4, 5 horas para treinar, nunca precisou de sono, né? Então ela falava que nunca precisou dormir tanto e ficava com energia alta o dia inteiro e funcional. Então, assim, ela não precisava realmente dormir mais horas. Então, um sintoma muito comum de acontecer nos pacientes é essa redução do sono. Quando o paciente começa a reduzir o sono, a gente pode começar a suspeitar. Por isso que eu sempre pergunto nas consultas como que está o sono, né? Quase todas as consultas eu pergunto que horas que está indo dormir, que horas que está indo, a que horas que está acordando. Porque de uma semana para outra pode alterar e pode ter um episódio. Então a gente tem que ficar de olho, tá? Então, isso pode acontecer. 6 horas por 3 noites seguidas, sem cansaço, é sinal vermelho, tá? Então, não espera virar 7 dias. Percebeu que, assim, aqui em casa, a gente, 2 dias já sem dormir direito, a gente já vai no médico, porque noite sem dormir desestabiliza muito a Bárbara, principalmente a Bárbara, desestabiliza muito a Bárbara. Então, 2 dias sem dormir já prejudica. A gente corre para o médico e tenta ajustar, tá? Então, vocês aí perceberam 2 dias com sono desregulado, já vamos correr, vamos fazer as estratégias, né? Vamos conversar com o médico, vamos no médico para poder resolver essa situação. Então, quando o sono está reduzido, como faz para evitar os prejuízos da estabilidade? Então, primeiro ponto é procurar o médico, né? Porque o médico ele vai te dar um remédio que vai induzir o sono. Porque quando a gente está falando de um episódio de hipomania e de mania, ele não vai resolver sozinho. Então, muitas vezes o médico vai inserir a medicação para induzir o sono e vai ajustar a medicação antimaníaca para ajustar o episódio, para te tirar do episódio, tá? Não existe técnicas para poder fazer para resolver isso sozinho, né? Você pode, claro, e deve manter a higiene do sono, fazer a higiene do sono, fazer a sua rotina de sono relaxante, deixar a casa mais escura, sem estímulos, evitar ficar mexendo no celular antes de dormir, porque isso é prejudicial. Então, você vai fazer essas técnicas todos os dias. Mas mesmo fazendo as técnicas, eu não estou dormindo, então tem alguma coisa errada. Aí eu vou procurar o médico para poder ajustar essa questão, porque sozinho não passa, tá? A dica que a gente dá é: entrou em mania, entrou em hipomania, procure o médico. Não fique esperando passar sozinho, porque pode não passar. Tem gente que fica anos em episódio sem tratamento. Então, não fica de jeito nenhum, tá?
Muitas vezes a medicação vai ajudar, né? O médico vai passar ali uma quetiapina, uma olanzapina, que é para antimaníaco, né? Vai aumentar o lítio, vai aumentar o divalproato, que também são excelentes para mania, né? Vai colocar uma risperidona no tratamento, vai aumentar a dose da risperidona se você já toma, vai passar um aripiprazol ali para você, que também é um antimaníaco muito bom, uma carbamazepina, que é de segunda linha, mas também é muito bom. Então, o médico vai inserir essas medicações aí que tem efeito já rápido, né? Você não é igual de depressão que demora 3, 4 semanas, exceto o lítio de valproato que demora um pouquinho, mas risperidona, aripiprazol, carbamazepina, quetiapina, tem o efeito ali mais rápido, né? Então, funciona normalmente na mania, na hipomania, tá? Então, o segredo é esse, não ficar esperando passar sozinho, melhorar sozinho. Sintoma 3, a fala aumentada ou pressionada. Gente, isso daqui é super real. Eu era igual o João, né? Tagarelice. Ô menina que falava. Hoje eu nem falo tanto, né? Hoje eu sou tranquila. Mas ô menina que falava. Nunca vi, né? Mas era um sintoma, eu não sabia, né? Então, muitas vezes eu era julgada como uma pessoa que não calava a boca. Uma vez, inclusive, falaram que eu não ia ser uma boa psicóloga porque eu não deixava as pessoas falarem, né? Isso quando eu estava no início da faculdade. E essa frase me marcou muito. Eu lembro disso, né? Sempre que eu lembro, assim, de falar de tagarelice, assim. Mas é isso, a pessoa, ela fica com a fala acelerada, fica incompreensível, né? Ela muda de assunto muito rápido. Então, é aquela pessoa que está falando com você sobre o carro dela, e aí, de repente, ela fala do médico que ela foi, e aí ela já muda, que ela fala que ela tem que ir no supermercado fazer compra, que ela vai fazer a janta hoje, e a janta vai ser carne cozida, e... E aí é assim, um monte de. E você fala assim, gente, mas do que essa pessoa está falando, né? É muita coisa e é um monte de assunto assim e a pessoa não percebe, tá? Às vezes ela fala alto, fala num tom gritando, bravo, e você acha que a pessoa tá brigando, mas não, é só o jeito que ela tá falando, né? E aí, no caso da Maria, né, a Maria também é uma conversa incessante, né? Mas é mais compreensível. Então, porque ela fala da academia, ela fala da dieta, fala do treino, gesticula muito, né? Fala sobre fitness, coisas fitness. E aqui em casa eu descobri que Bárbara estava em hipomania porque ela começou a falar muito de um GPT que ela estava mexendo, uma inteligência artificial, e ela gosta muito disso, né? E tal, mas ela só começou a falar só disso, e começou a falar disso, e falava disso, e falava disso. E eu comecei a observar, e eu falei, gente, esse negócio não tá certo. Eu acho que Bárbara tá começando a ficar em pulmonia. Aí eu observei. Aí no dia que eu prestei atenção, que ela só estava falando disso, né? E aí, todo assunto que a gente conversava, ela falava disso, era assim, insuportável. E ela não dormiu. Aí eu falei, ah, pronto, mais um sintoma. Por quê? Porque é importante a gente lembrar também que o sintoma não vem sozinho. Então, eu não entro em hipomania ou em mania só porque eu estou com a fala aumentada. Eu entro porque eu estou com a fala aumentada, com a redução de sono, com libido alto, a gente vai chegar lá. Então, eu vou entrando, vai aumentando os sintomas, tá? Então, um sintoma só não fecha critério. Então, quando ela ficou sem dormir, eu falei: opa, deixa eu ver se tem mais coisa. Ela começou a ficar mais falante, mais irritada, e eu fui percebendo. Falei: não, ela tá em hipomania, vou levar no médico. E aí, levei ela no médico. Então, é importante a gente conhecer os sintomas para a gente saber qual é o momento certo de buscar uma ajuda. O sintoma 4. Ideias, atividades e consequências. Então, aqui são 3. Fuga de ideias. Então, é ideia fora da realidade, né? Compra equipamentos bizarros, planos grandiosos sem base,
né? A Maria, saltos rápidos, mais lógicos, né? Vou fazer personal, nutrição, montar um grupo, e aí você olha assim muitas ideias que não faz sentido, né? Atividade, né? Missões perigosas, então confronta pessoas, turnos absurdos, risco de vida, né? Se coloca em risco, então sai para beber, dirige embriagado, se mete em brigas. Então, isso são atividades, né? Mas não só brigas assim perigosas, tem também a pessoa ir na academia 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? Uma vida social aumentada, então sai muito, tem muitos compromissos, né? Mas não tem, aqui no caso da Maria, que é a hipomania, né? Não tem episódio de morte, de risco de morte, tá? Coisas mais sutis, assim, ir na academia 2 vezes no dia, fazer dietas rígidas, né? Aquelas dietas restritivas, uma vida social aumentada, muito agitada, sai muitas vezes, sai com muita gente, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, porque a mania é diferente da hipomania, tá? A mania, ela te coloca num risco muito maior do que na hipomania, tá? Aqui as consequências, né? Desvia a pensão dos filhos, perde a farda, risco de prisão, são danos irreversíveis, né? Então, muitas vezes, faz igual, a gente faz igual a Maria, gasta o dinheiro que está guardado, né? Cartão, estoura os cartões, estoura os limites, gasta tudo dos cartões, faz dívidas moderadas, né? É doloroso, mas é reversível. Você consegue pagar a dívida, você consegue repor o dinheiro, né? Não é coisas grandes. Qual dúvida, Clarinha? Ah, tá. Vamos ver a dúvida da Bárbara aqui. Dentro dessa questão de fala acelerada, pode acabar ocorrendo o hiperfoco em um assunto? É isso? Isso. É isso mesmo, né? A pessoa pode ficar tão obcecada, né, por um assunto que ela fala só daquilo, né? Então, por exemplo, eu que sou psicóloga, né, falo de transtorno bipolar. Comecei a ter o sintoma da fala. Eu só vou falar de transtorno bipolar. E aí, tudo que vier falar comigo, transtorno, eu vou falar de transtorno bipolar. Tipo assim, Bárbara chega e fala: Ah, vamos no cinema, tá passando o filme. Nossa, mas eu tava pesquisando e eu vi que saiu um novo estudo sobre transtorno bipolar, que tá tendo um remédio novo e não sei o quê. Aí ela fala: Não, mas vamos no cinema, tá passando o filme tal que você queria ver. Ah, não, mas eu tô lendo um artigo aqui e esse artigo é tão bom que, nossa, foram tantas pessoas, tantas pesquisas e fizeram os testes e deu tudo certo. Olha, eu acho que vai ser um estudo considerado. Né? A pessoa fica focada ali naquele assunto e só fala daquilo, né? Então, é igual a Maria. A Maria só falava de dieta, de academia, academia, treino, só isso que ela falava, só disso, era o foco dela, né? E o João, ele falava coisas fora da realidade, né? Que era o quê? Da missão que ele tinha com a polícia, que ele tinha que fazer a missão lá, que ele tinha que limpar a polícia, que estava nas mãos dele, que foi Deus que mandou ele fazer isso. E aí você vê que é uma coisa, assim, um foco, né? Tá fora da realidade. Mas existe também dentro da realidade, que foi o caso da Bárbara, de ficar falando da inteligência artificial. Realmente existe a inteligência artificial. Realmente ela mexe com a inteligência artificial. Então, tá dentro da realidade. Mas estava muito focado, né? Ela só falava disso, tá? Exatamente, a pessoa não consegue parar de falar, porque é difícil, não é uma coisa que é controlável, né? Tipo assim, eu vou falar só mais um pouco e daqui a pouco eu paro. Não, é um sintoma. Por isso que precisa da medicação, precisa, né, do apoio ali do médico para poder conter esse sintoma, porque senão a pessoa fica. É muito desgastante também para a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vai se passar por uma pessoa chata, né? Imagina. Bárbara na faculdade de medicina falando sobre inteligência artificial. Todo mundo ia olhar para a cara dela e ia falar que menina retardada, né? Tipo,
de que ela tá falando, não tem nada a ver, né? Não sei nem do que ela tá falando. Muita gente nem ia saber do que ela tava falando. Eu só sabia porque eu moro com ela, eu vejo ela mexendo com as coisas. Mas e aí ela ia ficar como chata, como insuportável, como a nada a ver, e ia sofrer as consequências, né? Então é muito triste, é muito ruim para a pessoa ficar assim, tá? Então perceberam que tá com uma obsessão, né? Que tá falando muito sobre isso, e às vezes é engraçado que às vezes a gente não percebe, né? Igual Bárbara não percebeu. Quando eu falei com ela, eu falei, vida, você tá falando só disso. Tem 3 horas que a gente está conversando e você só fala disso. Tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Aí ela, sério que eu tô falando só disso? Eu falei, sim, o dia inteiro você só tá falando disso. Ou seja, ela nem percebeu, né? Porque a pessoa tá tão focada ali nas questões dela que ela não percebe, né? É um sintoma, gente. Então, às vezes a família vai perceber, e aí, quando perceber, né, fala assim: olha, se vocês perceberem que eu tô diferente, que eu tô estranho, tô falando alguma coisa que não faz sentido, fala comigo, conversa comigo, né? É sempre importante ter esse diálogo, tá? E aí, aqui tem a dúvida, né, de muitas pessoas, que é quantos sintomas você precisa ter. Então, você precisa ter, né? Você tem que ter um humor elevado, expansivo e irritável, pelo menos 3 sintomas da lista que eu falei, ou apenas irritabilidade mais 4 sintomas. Então, tem irritabilidade, precisa de mais 4 sintomas, tá? O João aqui teve todos os 6 sintomas por 7 dias, né? Foi diagnosticado com mania, transtorno bipolar tipo 1. A Maria teve 4 ou 5 sintomas por 4 dias, sem psicose, e teve diagnóstico de hipomania bipolar tipo 2. Por que eu tô falando isso? Ah, mas mania, bipolar tipo 1, para vocês aprenderem que a gente tem que saber, quem perdeu a aula 1, né? A gente tem que aprender o nosso tipo e para poder levar para o médico, levar para o psicólogo, porque isso faz diferença. Então, a gente aprendeu na aula 1 os tipos de transtorno bipolar, os tipos de episódio, porque isso é importante. Por isso que eu estou passando aqui agora pelo episódio de mania e hipomania, para vocês aprenderem, saberem levar para o médico os sintomas que vocês estão tendo. Então, por exemplo, agora ninguém vai chegar lá falando para o médico que eu estou falando demais. Não, eu estou com pressão de fala, né? Olha que bonito, né? Então, a gente vai falar os sintomas que a gente tem, tá? Então, fica muito mais bonito. O médico vai falar assim, gente, essa paciente está sabendo das coisas, eu não posso fazer qualquer coisa com ela, porque ela entende, né? Os médicos ficam mais espertos também. E aqui que muda o diagnóstico, né? Que muda, essa é a diferença, o prejuízo, que é uma dúvida também. Sempre que eu faço palestras, faço congressos, as pessoas sempre perguntam, mas qual que é a diferença da hipomania e da mania? Então vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. A questão é sempre o prejuízo, a gente vai medir o prejuízo. Então, na mania, teve hospitalização quase involuntária, perda irreversível da farda, ou seja, ele não pode mais trabalhar como policial, nunca mais na vida dele. Risco legal, ou seja, prisão. Ele ficou sem pagar pensão, ele quase foi preso. Rompimento familiar completo, né? Ele era casado, separou e rompeu tudo a família, né? Ficou afastado dos filhos, porque estava muito focado com essa missão dele. Então, isso é os prejuízos da mania, né? E tem outros, tem dívidas, tem doença sexualmente transmissível, tem gravidez indesejada, tem uso de álcool e drogas, né? E o vício, o uso abusivo, tem divórcio, né? Tem, além do rompimento familiar ali, né? Tem também da rede de apoio que você perde. Então, é muitos prejuízos. E dívidas que eu estou falando, gente, não é R$ 1.000, não. É 50 mil, 100 mil, 200 mil, porque a pessoa perde tudo, né? A pessoa. Eu atendi um paciente uma vez
que ele estava viciado no jogo do tigrinho. E ele perdeu tudo que ele tinha, tudo. Né? Ele estava em mania, jogou, aí viciou, foi apostando tudo, carro, caminhão, casa, pegou empréstimo no banco, empréstimo com pessoas. Por fim, ele teve que fugir da cidade. Olha o prejuízo. Então, quando eu falo de dívida, pense em coisas grandes, tá? Coisas pequenas, a gente deixa para hipomania, né? Que é o quê? R$ 1.000, até R$ 5.000 ali, você consegue pagar a dívida de R$ 5.000, né? Que você estourou o cartão. Então, aqui, os prejuízos da hipomania é parecer ser produtiva, né? E acabar sendo elogiada. A família acha que a pessoa melhorou, então fica aliviado. Fica esse rastro insidioso, né? Depois a exaustão, dívida moderada, atritos crônicos, looping eterno, né? O sobe e desce. Ora eu estou em hipomania, ora eu estou em depressão. E fica nesse sobe e desce. Então tem esses prejuízos. Então, na hipomania tem término de relacionamento, né? Às vezes termina o relacionamento, está tudo bem, mas termina, né? Faz dívidas, estoura cartão, compra coisas que não tem necessidade, né? Eu vi uma história de uma mulher que tem transtorno bipolar, que ela era viciada em Tupperware. Comprava um monte de Tupperware. Não tinha espaço na casa dela mais para Tupperware. É comprar coisas que você não precisa. Né? Ai, mas essa eu não tenho. Ai, mas essa é bonita. Né? Na hora da impulsividade, você compra e depois você olha e fala, e agora? Onde que eu vou colocar? O que eu vou fazer com isso? Então, acontece aí os prejuízos, tá? E aí tem a parte da psicose, né? Aqui a linha vermelha do tipo 1 versus o tipo 2. Então, o que isso significa? O João, ele tinha uma missão divina para limpar a polícia da corrupção. Né? Ele via sinais em tudo, ele perdeu a crítica. Então, a pessoa ela não reconhece a doença. É um risco concreto da vida. Por quê? Aqui, a pessoa, ela não vai. Se você falar com ela assim, você está é, em psicose, eu acho que você tem que ir no médico. Ela vai olhar para sua cara, para rir da sua cara. Né? A gente, como profissional, a gente tem que ter todo um cuidado para conversar com o paciente. Se a gente não tem contato de emergência do paciente, a gente tem que pegar um contato de emergência do paciente. Então, eu sempre peço, quando o paciente chega em minha primeira consulta, eu pego um contato de emergência dele. Para quê? Para se caso entrar em mania e psicose, porque não entra em psicose só na mania, tá? Entra na depressão também, mas isso é para outra aula. Então, se entra em mania com psicose, eu já tenho contato de emergência para poder quebrar o sigilo e falar com esse familiar que ele precisa, né, acompanhar esse paciente porque ele está correndo risco de vida. Né? E assim também pode colocar uma pessoa em risco. Então, psicose não é brincadeira, gente, tá? Percebeu que o familiar está com psicose, tem que levar para internação, tem que levar para a emergência para conter, porque é só medicação que resolve, tá? Então, é até importante vocês falarem para os familiares de vocês, para quem é tipo 1, né? Falar com a família, olha, eu sou tipo 1, tem risco de eu ter uma psicose. Se eu tiver psicose, o que é para fazer? Vocês vão me levar para o hospital, ou vocês vão me internar numa casa de apoio e vai fazer isso comigo, mesmo se eu não quiser. Se eu não quiser, vai me levar à força, entendeu? Eu e Bárbara conversa sobre isso aqui em casa, né? Se eu tiver uma psicose, o que ela vai fazer? Se ela tiver uma psicose, o que eu vou fazer? Então, a gente já tem o plano já formado aqui para saber o que cada um vai fazer. Isso é muito importante, tá? Então, tem que levar para emergência. Lá vai ter contenção, vai ter medicação antipsicótica injetável
que, né, o paciente ele não vai tomar. Então, eles injetam no paciente e o paciente se acalma e vai voltando à normalidade, tá? Já o tipo 2, ele não tem psicose, né, na hipomania. Então, ela sabia que o ex era tóxico, porque ela ficava ligando para os ex, né? Não está aqui na história, mas na outra aula, conta que ela ficava ligando para os ex quando a libido estava alta, e ela ligava para os ex para entrar em contato com eles, para terem relação e tudo, só que os ex riam da cara dela, né? Então, assim, ela sabia que eram relações tóxicas, né? Ela sabia que estava gastando demais e acabava se arrependendo, né? Na psicose não tem isso, não tem isso, tá? A pessoa não sabe que é real e o que não é real. A pessoa acredita fielmente naquilo que ela está pensando, tá? Então, se você é familiar, ou até mesmo paciente, ensinar para o familiar e convidar o familiar para participar das minhas aulas também, porque eu ensino muita coisa, né, nas aulas, e falar assim, olha, a Thay dá umas aulas super legal, pode assistir lá para você aprender a lidar comigo, né? Manda lá, manda o YouTube para eles, manda o YouTube para eles e manda eles assistirem às aulas. Vamos lá, uma tarefa para todo mundo aí durante essa semana, tá? E aí, falar assim: olha, se eu tiver em psicose, não rebate o que eu estou falando. Concorda comigo, mas me leva em segurança, me leva para um lugar de segurança, né? Uma vez a gente teve que contar uma história toda para um paciente, né, para a esposa do paciente, a gente teve que contar uma história toda para ela contar para ele aceitar ir no hospital, porque ele não estava aceitando ir no hospital, ele achava que tinha alguém atrás dele, tinha alguém perseguindo ele, e aí a gente falou que lá no hospital era o lugar mais seguro que tinha, porque lá tinha os médicos, e os médicos iam salvar ele, e a gente criou uma história e ele, com muita custa, ele aceitou ir no hospital, né? Então, a gente tem que criar toda uma história, tem que criar um cenário para o paciente entrar na nossa história também, tá? Não é fácil, não. E se você rebate o paciente, aí é pior, porque o paciente pode fugir, e aí vai ficar na rua, vai ficar perdido, né? Já teve paciente, familiar de paciente, de achar o paciente, tipo, a 5 quilômetros de distância da casa, o paciente foi andando, saiu andando, teve o surto, né, no meio da rua, estava sozinho na rua, teve o surto e saiu andando, não conseguiu voltar para casa. E aí foi encontrar 5 quilômetros de distância. Então é muito perigoso, tá? E agora, quando a ativação vira estrago, né? Dinheiro, libido e psicose. Então, vamos ver quando que vira estrago. Então, no estágio 1, tem a produtividade elogiada, né? Que é o quê? A pessoa, ela pega turnos extras, ela trabalha, ela é provedor da casa, né? Ela vai na academia, ela compra roupas, suplementos, está investindo em saúde. Isso é o estágio da produtividade elogiada, é aquela pessoa que está se dando bem. No estágio 2, é o investimento em mim. Então, ele compra equipamentos necessários, né, para a missão dele. E a Maria já quer personal trainer caro, Uber todo dia, porque ela merece. Então, tá investindo em mim. O estágio 3 já é a catástrofe ou a corrosão. Então, João, desvia a pensão dos filhos, tem risco de prisão para comprar os materiais, os equipamentos. E a Maria entra no cartão vermelho, desemprego, e aí vem o pensamento que ela estragou tudo de novo. Então, começa tudo como uma fase boa, né? Percebem que é o risco, é o perigo do, desse, dessa produtividade, né? É o perigo, porque começa tudo bem, aí volta para si mesmo e acaba com prejuízo gigantesco. E aí aqui tem libido, relacionamentos, né? Quem você escolhe. Então a Maria, ela tem uma libido explosiva, né? Ela liga para os ex-namorados que maltrataram ela, tiveram traição, humilhação, marca encontro
consciente do risco, usa sexo como validação. Olha o perigo, né? Depois vem a depressão, porque vem a culpa, a vergonha e o sentimento de que foi usada de novo. Então, isso é muito trabalhado na terapia, tá? Como não entrar nesse ciclo, né, de relacionamento, sabe? Porque sempre entra, principalmente a hipomania, entra muito em relacionamentos em pessoas que você conhece, em amigos, amizade colorida, ex-namorados, né, ex-namoradas. Então entra muito nesse ciclo. Na mania, né, já é diferente, já é múltiplos parceiros desconhecidos. E aí tem o risco extremo, né, de ST, como HIV, exposição pública, porque as pessoas podem saber que ele é policial, e aí, né, tem um problema. O delírio sexual, que é a missão do amor universal, que ele tem que amar e tudo, tá? Então, a diferença aqui é que os parceiros da Maria são reconhecíveis, do João são desconhecidos em curtíssimo tempo, tá? Então, tem essa diferença aí da mania e da hipomania. Então, na hipomania, o risco é menor, porque você conhece a pessoa, você sabe a índole da pessoa, por exemplo, né? E na mania, não. Na mania, você tá super impulsivo, você vai com qualquer pessoa que você não conhece, coloca em risco, né? Risco aí de uma IST, no caso dele de engravidar outra pessoa, porque ali na hora faz sem camisinha, e aí engravida a moça, né? A moça não toma remédio direito. Então, olha o que a impulsividade não faz, né? Então, tomar cuidado aí, tá? Homens e mulheres têm que tomar cuidado. Então, aqui é um filme do João, né? Eu trouxe. Então, ele tá na fase depressiva. Ele sente um humor vazio, muito sono, zero atividade e perde os filhos, né? Quando ele tá na mania leve, ele fica um pouco irritado, ele dorme de 5 a 6 horas, faz turnos extras e ganha elogio. Quando ele está moderado, a raiva começa a ficar intensa, ele dorme de 3 a 4 horas, tem confrontos no trabalho e acaba tendo brigas. E quando ele chega a ficar grave, que é o estado que ele está, né, atualmente, ele está extremamente eufórico e irritado, dorme 2 horas por noite e se coloca em missões perigosas, surto, farda perdida e prisão. Então, aqui, né, esse é o sinal. Se ele fizesse terapia, vamos para um cenário real aqui. Se ele fizesse terapia, a gente conseguiria conter ele aqui nessa mania leve, quando ele começou a ficar irritado, 5 a 6 horas por noite, né? A gente ia começar a trabalhar essa irritabilidade, eu já ia encaminhar ele para o médico, e aí o médico ia ajustar o remédio e não ia chegar nesse ponto grave aqui. Por isso que é importante a gente fazer terapia, né? Muita gente acha que terapia é besteira, que não precisa de terapia, mas a terapia te ajuda a identificar os episódios muito mais leve, muito mais rápido, tá? E identifica leve e não chega nessa gravidade aqui, tá? Agora o filme da Maria, que é tipo 2. Então ela tem depressão, ela tem tristeza e um vazio, muito sono, fica com o quarto fechado e perde o emprego. Na mania leve, ela fica animada, dorme de 5 a 6 horas, entra na academia e a família fica aliviada, porque acredita que ela está melhorando, ou seja, saiu daquela depressão, né? Saiu do quarto. No moderado, autoconfiante, de 3 a 4 horas que ela dorme, começa a ir para a academia 2 vezes por dia e estoura os cartões de crédito. Na fase grave, é a queda, ela despenca, né? Volta demais, para tudo e demissão de novo, dívida e o ciclo recomeça. Então ela não chega a ficar no grave, ela chega a ficar no moderado. Quando chega no moderado, antes de ficar grave, ela tem a queda novamente. Vocês, né, eu não sei o tipo de vocês,
Mas vocês que estão me assistindo, vocês têm esse tipo da Maria, que tem uma depressão, tem uma hipomania leve, moderada e tem uma queda de novo? Ou vocês ficam igual o João, que tem depressão, mas entra no episódio de mania e fica na mania ali por muito tempo? Qual é vocês? Maria, Maria também. Sempre perco o emprego. Acho que sou tipo 2. Tenho altos e baixos. Tipo 2, Maria, João e João e João. Muito João, hein? Muito bem. No meu consultório, vou trazer um exemplo meu aqui para vocês. No meu consultório, eu tenho mais João, né? Eu tenho paciente que fica no episódio, melhora e fica estável. Não fica nessa rotina da Maria de entrar, sair da depressão, entrar no episódio, sair, entrar de novo. Não tem, sabe? Se eu tiver um paciente, dois pacientes no máximo. É mais comum é, esse modelo do João, de estar na depressão, entrar na mania, ficar na mania. Não, claro que não fica grave, porque a gente contém ali logo no início, então a gente ajusta tudo, não chega a ficar grave, mas aí depois entra na estabilidade ali dos pacientes. Então, é mais comum na minha prática, tá? Então, três pontos essenciais aqui para vocês, né? Que na aula um vocês assistiram, vocês aprenderam a identificar humor, energia, o tipo, o estado, né? Qual estado você está. Então, vocês aprenderam isso no tipo um na aula um, né? Tipo um, tipo 2, ciclotimia, outros transtornos, que bipolar é uma doença da energia, dos impulsos, da psicomotricidade do humor, né? Que o curso do tipo um tende a ser mais em crises espaçadas e do tipo 2 mais crônico, tá? Hoje vocês aprenderam como avaliar o humor de forma longitudinal, o que é ativação, os critérios do DSM-5 para mania e hipomania, os estágios da mania, diferenças entre mania e hipomania em dinheiro, libido, impulso, né? Vocês viram tanto nas histórias do João quanto na história da Maria. Então, vocês aprenderam tudo isso hoje nessa aula. As próximas aulas, tirem um print dessa tela, que na segunda-feira, dia 2, vamos falar sobre depressão e estado misto. Vamos descer para o polo da depressão e para os estados mistos, que são os quadros mais angustiantes e mais confundidos com ansiedade e personalidade. Eu tive diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e depressão por muitos anos, né? Foram quase 5 anos de diagnóstico errado, né? Sendo que eu tenho transtorno bipolar e estava no estado misto. Então, é muito triste, né, ver tantas pessoas com diagnóstico errado. Então, vamos aprender de uma vez por todas o que é depressão, o que é estado misto, vamos aprender a identificar, saber os sintomas para não ter mais erro, tá? E no dia 5 de fevereiro, a peça que faltava para a estabilidade. A noite em que eu junto tudo isso e te mostro a rotina mínima, o plano para o dia comum e para o dia ruim, e apresento meu produto secreto para a estabilidade. O sistema de rotina mínima para o cérebro que oscila. Para fechar, me conta aqui, depois dessa aula, qual palavra faz mais sentido para você se observar nos próximos dias? Sono, energia ou impulso? Escreve aí para mim.
Vou te responder, Selma. A pessoa ela se coloca em risco porque o cérebro não está no funcionamento consciente, né? Ela se coloca em risco porque ela está doente. Então, não é porque ela quer, né? Ninguém quer se colocar em risco, mas o cérebro ele está doente. Então, ele precisa de ajuda, né? Aquela pessoa precisa de ajuda, o cérebro dela precisa de ajuda. E aí, com a medicação correta, né, a pessoa sai desse estado de se colocar em risco, consegue se conter, consegue se voltar para a realidade, ficar mais consciente e, além do remédio atuando no cérebro para tratar o cérebro, né, ela também vai fazer terapia para aprender a lidar com esses sintomas. Então, hoje, né, quando eu quero comprar alguma coisa, eu me pergunto se eu estou em hipomania, porque eu comprava muito antes, né? Eu tinha problemas com compras. Mas hoje eu me pergunto, peraí, será que eu estou em hipomania porque eu estou querendo comprar isso daqui? Então eu faço essa avaliação de investigar. Eu preciso disso, eu tenho dinheiro para pagar, eu consigo pagar, eu vou fazer uma dívida, né? Eu posso comprar semana que vem, isso pode esperar. Mas isso eu aprendi na terapia, né? Mesmo estando estável, eu preciso fazer todas essas avaliações. E isso eu aprendi na terapia. Eu aprendi que eu preciso avaliar, que eu preciso me perguntar, que eu preciso trazer provas de que eu realmente preciso daquilo para poder comprar, independente do transtorno bipolar. Entende? Então, se eu vou, por exemplo, eu não bebo, né? Mas vamos lá. Uma pessoa me oferece uma droga, né? E aí eu vou parar e vou pensar: eu preciso disso? Isso vai trazer prejuízo para mim? Né? Que prejuízos que isso vai fazer na minha vida? Então eu consigo pensar, mas eu aprendi a fazer isso. Então eu não me coloco em risco, né? E eu não me coloco em risco. Eu falo, não, obrigada, eu não quero. E já sei que eu não vou andar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não é confiável, né? Ela me ofereceu uma substância. Então, eu não vou querer andar com ela. Então, eu consigo me conter do risco. Então, é importante fazer terapia, né? Fazer o tratamento, tomar o remédio certo para poder conter esses sintomas aí. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Muita gente colocou sono, impulso. Vamos ver aqui. A Renata está em estado depressivo, 25 anos de diagnóstico, medicamentos errados e tentando um plano medicamentoso que me estabilize. Pior coisa, impulsividade e sono. Realmente, Renata, a impulsividade é muito ruim e traz muito prejuízo, né? Eu fui muito prejudicada por conta de impulsividade, né? De perder emprego, de não ter amizades, por conta da impulsividade, por fazer coisas, por falar coisas e a gente ser mal interpretada, né? E claro, na hora não faz sentido. E aí você sofre muito por conta disso, tá? Que bom, Selma. Fico muito feliz, né? Eu estou aqui, sempre aqui, Bárbara que me ajuda, que é a minha equipe, estamos sempre trabalhando para trazer o melhor para vocês aprenderem. Estamos com um canal no YouTube, que é Psi Tailândia, é só pesquisar lá, igual no Instagram, só pesquisar lá. A gente compartilha também no grupo o link do YouTube, então a gente está colocando as aulas lá para vocês assistirem. Tem muitas outras aulas, a gente deve subir algumas aulas para vocês, né? E eu fico muito feliz de vocês estarem gostando, de vocês estarem participando, eu fico muito feliz. Bom, então a ativação ela é previsível, tá? Não é surpresa. Tem lógica, tem sequência, tem forma de prever e cortar antes do estrago. Então ela não chega do nada, né? Ela vem te mostrando os sinais. Então hoje eu dormi 4 horas, aí ontem eu estava um pouco irritada, aí depois de 2 dias eu comecei a ficar estressada por qualquer coisa e brigar com as pessoas. Quando você junta tudo, se transforma num episódio. Então não é assim do nada. Então a gente tem que perceber os pequenos sinais, né? Tá irritado? Peraí, deixa eu observar se tem mais alguma coisa, né? Deixa eu ver se vai ter mais algum sintoma para poder fechar o critério. Porque às vezes é só uma irritabilidade normal, porque a gente também é ser humano, a gente tem direito de ficar com raiva,
né? A raiva é uma emoção, não é muito confortável, mas a gente tem direito de ficar com raiva às vezes, e tá tudo bem, né? O problema é como a gente lida com essa raiva. Então, isso também a gente aprende na terapia, tá? A lidar com a raiva. Então, eu posso sentir raiva, posso ficar com raiva, não quer dizer que eu tô entrando no episódio, tá? As próximas aulas a gente vai aprender o lado que o remédio não cobre, tá? Porque sem isso você fica eternamente apagando incêndio. E né, ninguém merece passar por isso, tá? Agora que você tem o mapa, você conhece os degraus, agora é hora de cortar a tempo. Então vamos colocar em prática o que vocês aprenderam aqui, tá? Eu quero agradecer todos, né, por estarem participando. Você não está só aprendendo a teoria, você está montando o mapa do seu próprio cérebro para não ficar refém dele. Muito obrigada. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Pode falar, Felícia. O que está acontecendo? Quando ela digita, gente, vou convidar vocês para segunda-feira, nossa aula sobre depressão e estado misto. Não percam, vai ser uma super aula. Olha, Felícia, tem que avaliar o que está acontecendo, qual que é o fator que está desencadeando essa vontade de chorar, né? Chorar por chorar não é normal, não é normal ficar chorando. Mas existem os fatores desencadeadores que fazem a gente chorar, por exemplo. Então, eu posso chorar porque eu vi uma foto da minha mãe e senti saudade dela. Eu posso chorar. A foto desencadeou o choro, né? Eu posso chorar porque eu tô com saudade do meu cachorro que tá viajando na casa da minha sogra. E aí eu sinto falta dele. Eu posso chorar por causa disso. Toda vez que eu vejo a foto dele, que é o meu protetor de tela, eu choro. A foto desencadeou isso, tá? Agora a gente precisa entender o que é que tá desencadeando esse choro. É algum sentimento, é algum pensamento, né? Por isso que a terapia, gente, é tão importante, porque a terapia pela TCC, né? A gente trabalha pela TCC, que é terapia cognitivo comportamental, além dos problemas diários, do protocolo do transtorno bipolar, a gente trabalha também os pensamentos, a gente trabalha as emoções, a gente trabalha os comportamentos, porque isso tudo interfere. Então, até o que você faz durante seu dia a dia pode estar interferindo no seu choro, tá? Então, às vezes, a sua rotina está fazendo você chorar, está sendo difícil, você não está conseguindo, não está tendo resultados positivos, e aí isso te deixa frustrada, te deixa triste, você chora, entendeu? Mas teria que investigar, né? Teria que avaliar tudo, tentar entender mesmo o que está acontecendo, quando que isso começou, o que aconteceu quando isso começou. Então, assim, se você não faz terapia, eu sugiro você procurar um psicólogo, tentar resolver essa situação, né? Às vezes você faz só um tempo para resolver essa situação e depois para, mas é interessante buscar ajuda agora para resolver isso, porque não é normal, né? Imagino que está sendo muito sofrido para você ficar chorando o tempo todo, tá? Eu sinto muito por isso, realmente, mas não tem muito o que fazer. Realmente precisa, né? Tem coisa que precisa de uma avaliação mais de perto, assim, mais profunda, tá? E a sua psicóloga é TCC? Tá vendo, gente? Pois é, não tem nem o que falar mais, né? Busca uma psicóloga pela TCC que você vai ver que vai fazer toda a diferença, né? Então, vou te explicar, Selma. Na psicologia, existem várias abordagens que os psicólogos escolhem para poder trabalhar.
Só que tem abordagem que tem mais estudo, que tem mais testes para determinada coisa, que é o caso da TCC. A TCC, ela é uma abordagem que foi testada, foi estudada para diversos transtornos, incluindo o transtorno bipolar. Então, hoje, dentro da TCC, existe um protocolo de tratamento para transtorno bipolar, com todas as fases, tudo que o psicólogo tem que fazer com o paciente. Existe esse protocolo, tá? É do livro da Mônica Basco. E eu, que trabalho com a TCC, utilizo esse protocolo. Psicólogos de outras abordagens não trabalham com esses protocolos de tratamento, ou seja, eles tratam de acordo com o que eu não sei, né? Porque eu não conheço as abordagens, então eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Mas, né, se você tem transtorno bipolar, ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, TOC, né, TDAH, diversos transtornos, a abordagem que tem os estudos qualificados para tratar esses transtornos é a TCC, né? Por isso que eu escolhi a TCC, porque ela é a terapia, né, que tem mais estudos que comprovam o tratamento ali para o paciente, tá? Então, existe isso, né? Além da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, existe psicanálise, Gestalt, existencial humanista, terapia da análise do comportamento, que também é muito boa, a análise do comportamento, também tem vários estudos que comprova, né? Tratamento para autismo, por exemplo, a análise do comportamento é muito boa para autismo. Então, tem que ficar muito esperta com isso. Não é qualquer psicólogo. Ah, estou indo no psicólogo, mas qual a abordagem dele, né? Tem que saber. O que significa abordagem? É os estudos, né? Então, assim, é muito importante isso, tá? É muito importante. Vocês, como paciente, têm que saber qual pós que esse psicólogo fez. Ah, fez pós-TCC? Ah, então vou fazer terapia com ele, porque ele sabe trabalhar essas questões. Ah, não fez TCC, mas atende qual abordagem? Ah, Gestalt, né? Não, não. Eles não abordam. E, por exemplo, psicanálise nem trabalha com diagnóstico, né? Nem trabalha com CID, com DSM, né? Então, assim, é bem complicado, porque como você vai no psicólogo que não te dá o diagnóstico, né? Fala que é culpa da sua mãe, que é lá do seu passado, as coisas não são assim mais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Sempre investigar o melhor tratamento para tratar, igual no seu caso, né, Selma, que é sua filha, então buscar psicólogos pela TCC para trabalhar. E hoje a gente tem a especialização em transtorno de humor, que qualifica mais ainda o psicólogo para tratar os pacientes com transtorno bipolar e depressão. Então, além de ser TCC, né, eu sou especialista em transtorno de humor, então, existe também essa qualificação. Então, quanto mais qualificado for o psicólogo, melhor ele vai ser para poder tratar, né, sua filha, no caso, e vocês como pacientes, tá? Então, espero que tenha tirado a dúvida aí. Então, é isso. Quero agradecer vocês, tá? Até semana que vem. Aguardo todo mundo. Um beijo para vocês. Boa noite.